Oi, Milena. Olá, sejam bem-vindos. Oi, Milena, tá Oi, me ouvindo? boa tarde, tudo Boa bem? tarde, querida, tudo bem? Muito prazer. Prazer. Pessoal, então, vamos começar essa live. Vou introduzir para vocês um pouquinho como vai ser essa live. Eu nunca fiz uma live assim, tá, Milena? Então, é a primeira vez que a gente vai fazer. A Milena me procurou para conversar comigo sobre a carreira em neuropsicologia, sobre a prática em neuropsicologia. A Milena é acadêmica de psicologia. Eu faço esse tipo de respostas às entrevistas, Milena, há muitos anos. Eu disse assim, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu disse, por que que a gente não faz uma live no Instagram que já fica gravada, que ela pode, né, se quiser usar depois também no trabalho, pode usar. Mas porque as perguntas, né, que geralmente me fazem nessas entrevistas sobre a profissão, sobre a atuação em neuropsicologia, geralmente são do interesse de mais pessoas. Então, por que não a gente abrir isso para mais pessoas, né, entenderem e saberem como é a atuação em neuropsicologia? E eu não sei exatamente o que tu vai me perguntar, né? Eu vou deixar contigo essa parte, mas então só introduzindo um pouco, né, o que que vai ser essa live hoje aqui. Querida, então te apresento, eu quero te conhecer, fala um pouquinho sobre ti e vamos começar essa entrevista. Vamos lá, é um bate-papo, né? Um bate-papo, na verdade. Isso. Boa tarde, Nicole. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou Milena, eu tô no nono período de psicologia na PUC Rio e a gente está fazendo uma matéria chamada Projeto de Vida, que a gente está fazendo um trabalho sobre análise de mercado. Então, o professor dividiu a turma em áreas de interesse e a minha neuropsicologia. Então, a gente tinha que entrevistar profissionais de referência para gente, que a gente tem como referência profissional, e fazer algumas perguntas sobre a atuação do neuropsicólogo e a sua trajetória profissional mesmo. Então, eu achei ótima a ideia da live, porque eu achei uma ideia bem generosa mesmo de compartilhar isso com os seus seguidores, de quem está nessa mesma fase da vida que eu, se inserimos no mercado de trabalho. Então, eu acho que vão ter várias informações importantes. E quem tem curiosidade mesmo também de saber como é mais essa atuação neuropsicológica na prática, né? Perfeito, querida, que legal e que feliz que eu fico em saber que existe essa disciplina. Não sei se é uma optativa ou é obrigatória. É uma eletiva. É uma eletiva, mas olha só, temos uma eletiva sobre isso, né? Que é tão importante, né? Desde a graduação, o profissional olhar para frente e pensar na sua trajetória, nas áreas que ele pode se inserir, o que que ele pode fazer, nas diferentes histórias profissionais que os psicólogos já têm, né? Já traçaram, caminhos que já foram traçados, né? E eu queria saber de ti, fiquei curiosa, né? Como tu chegou no meu nome, assim, se tu já me conhecia de algum lugar ou alguém sugeriu. Eu te sigo no Instagram há muito tempo, eu acompanho sempre os seus conteúdos, eu acho tudo muito interessante. Então você é de fato uma referência para mim. Quando eu penso em neuropsicologia, eu penso no seu nome. Que amor, querida! Ai, fico super feliz. E muito legal de saber que tu me conhece por aqui, né? Porque às vezes as pessoas têm outras referências, né? Até por eu já ter morado no Rio de Janeiro muitos Uhum. anos, né? E às vezes tem indicações, enfim. Mas eu fico super feliz, porque o mais legal, né, da rede social é exatamente a gente poder impactar e chegar e estar próximo de muitas pessoas, né? Que estão ali, talvez, se interessando pelas mesmas coisas, querendo a mesma coisa, acreditando nas mesmas coisas, né? Então eu fico super feliz. Então tá, amada. Então fica bem à vontade. Pode me perguntar o que que tu quer saber. Vamos lá. Tá. Para começar, eu queria te perguntar por que que você escolheu seguir a neuropsicologia? Boa, boa pergunta, muito boa pergunta. Bem, eu entrei na psicologia
depois de me interessar pessoalmente por um processo meu de terapia durante a minha adolescência por psicanálise. Então, eu não entrei na psicologia pensando em neuropsicologia, até porque a neuropsicologia é uma área de especialidade da psicologia ainda muito jovem, comparada a outras, né? Então, eu entrei na psicologia olhando muito para a psicanálise. E nas primeiras disciplinas, assim, de neuro, eu comecei a entender que tinha, né, um órgão no nosso organismo que poderia modificar toda a experiência humana se danificado. Então, poderia prejudicar memórias, poderia prejudicar processos atencionais, de linguagem, enfim, que o indivíduo poderia vir a ser muito diferente do que ele vinha sendo no caso, né, de uma lesão cerebral. Então, hoje na neuropsicologia no Brasil, a gente fala muito de transtorno de neurodesenvolvimento, mas quando eu estava na graduação, lá em 2005, né, era bem diferente. Então, assim, as pessoas falavam mais de lesão cerebral, né, o paradigma da lesão, o interesse pela lesão cerebral. Então, isso me fez questionar todo o conhecimento e toda a bagagem que eu já tinha de conhecimento da psicanálise, no sentido de que existem outras formas de entender o ser humano do que somente através da teoria, né, psicanalítica. Então, isso me encantou muito, me instigou muito. Eu comecei a gostar de aprender sobre isso e se tornou, assim, uma área que me fez, assim, questionar, talvez, o status quo, né, do conhecimento. E eu acho que ainda hoje, né, assim, eu escolheria mil vezes a neuro e porque ela me expandiu, né, o olhar, assim, sobre a psicologia, sobre o ser humano, sobre os processos, sobre quem nós somos, né, como espécie. Então, a escolha da neuropsicologia, ela veio através desse encantamento mesmo do conhecimento e de entender também, de me interessar muito pelas bases científicas da psicologia, né? Então, entender a psicologia como ciência e não somente como um conjunto de teorias, né, de hipóteses que as pessoas estudam e pensam sobre o ser humano. Hoje se fala o tempo todo mesmo, né, de psicologia baseada em evidências aqui na internet, né? Então virou assim uma febre da psicologia baseada em evidências. Mas imagina que em 2005 isso era grego, né? Ninguém falava sobre isso. Existia só, digamos assim, dois campos inimigos, né? A TCC e a psicanálise na faculdade, né? Neuropsicologia eu nem tive na faculdade, eu tive só neurofisiologia e Uhum. neuroanatomia. Então já era outra, era bem diferente, né? E então, mas isso me pegou num lugar assim muito íntimo meu, uma característica minha, né, de ser uma pessoa que gosta de ir a fundo naquilo que está tentando entender como funciona. E quando eu comecei a entender que existia pesquisa, que a gente poderia controlar variáveis, que a gente poderia estudar o ser humano de diferentes perspectivas, que não somente da teoria psicanalítica, que era o que eu conhecia, não que as pessoas me falaram isso, né? Mas assim, que era o que eu conhecia. Isso abriu o meu olhar e foi paixão à primeira vista, assim, né? Então, foi isso. Não sei se te respondi bem. Sim, com certeza. E no início, quando você começou a pensar em carreira, como é que foi o seu planejamento? Você teve alguma mentoria? Eu sei que você dá mentoria hoje em dia, mas na sua época você teve alguma? Nenhuma. A mentoria do desespero da formatura, só a mentoria do desespero da formatura, né? Então, não, né? É bem importante a gente falar sobre isso. Tanto que, né, reconheci como é legal, né, que a PUC está oferecendo essa disciplina falando sobre o plano de vida, de carreira. Isso é muito importante, porque na minha época, na faculdade, e isso são gerações e gerações de psicólogos formados dessa maneira, falar sobre planejamento de carreira, sobre faturamento, sobre organização de consultório, sobre gerenciamento do consultório, que é o nosso ganha-pão, a gente precisa saber, a gente precisa entender, né? Era algo extremamente distante, burocrático, que a gente parecia que a gente nunca ia alcançar, né? Então, eu não tive nenhum tipo de mentoria, nenhum tipo de orientação nesse sentido.
o que eu tive para mim, no conhecimento que eu tinha naquela época, né, Milena, foi assim, eu tinha que continuar estudando, eu tinha que, isso eu sabia, né, eu tinha que continuar estudando e eu tinha que batalhar muito para ser muito boa naquilo ali que eu estava me propondo a fazer, né. E na neuro, né, na época que eu me formei em 2010, né, a gente tinha, assim, uma ou outra especialização, então isso faz muito tempo, né? Assim, as coisas evoluíram muito rápido, né? A gente não tinha, assim, várias especializações, muitos neuropsicólogos, então o que eu fiz, eu entrei direto no mestrado, depois da graduação, então o meu planejamento foi durante a graduação, eu estudei muito, participei de muitas pesquisas, fiz muito trabalho voluntário, sempre voluntário, tive bolsa de pesquisa em alguns momentos, mas para eu conseguir ter uma boa colocação no mestrado e para eu conseguir, então, estudar tendo uma bolsa, né, de estudos. Eu fiz meu mestrado na PUC do Rio Grande do Sul. Então, quando eu me formei, eu consegui uma bolsa que era integral, então além de não pagar, né, a PUC, eu também tinha uma bolsa que eu recebia para me manter, assim, minimamente, né? E eu foquei muito em desenvolver essa parte acadêmica, né, da minha carreira, assim. Então, eu me dediquei mais anos, assim, depois da graduação, né, a desenvolver a minha formação acadêmica. Então, meu planejamento foi sempre nesse sentido, assim, sempre olhando para aquilo que eu gostava de fazer, que eu sabia que eu gostava, né, de pesquisa, a certeza que eu tinha de que eu precisava ser uma profissional muito especializada, porque isso me traria mais conforto em alguns momentos no mercado de trabalho, né? Eu acho que quando tu tem uma qualificação, a qualificação superior, né, assim, um mestrado, um doutorado, não é garantia de nada, mas ele te coloca em vantagens de algumas coisas em algumas situações, né? Então, assim, Uhum. é um reconhecimento, é uma conquista tua, é um cartão de visita teu. Então eu tinha isso como parâmetro. E isso eu tô falando de uma Nicole de 15 anos atrás, né? Hoje a Nicole pensaria muitas coisas diferentes, seria outra conduta, né? Mas assim, na época que eu me formei, era isso que eu sabia. E foi isso que eu fiz. Entendi. E você teve alguma referência profissional importante na sua trajetória? Alguém que te inspirou ou que te aconselhou? Muitas pessoas muito especiais, que eu tenho assim guardadas no meu coração até hoje, e uma delas, inclusive, até hoje é minha principal parceira de trabalho, que é a Rochelle Paz Fonseca, que a Rô, eu comecei a fazer pesquisa com ela quando eu estava no início da graduação, assim, e então eu fui aluna de iniciação científica dela, depois de mestrado, de doutorado, e assim até hoje seguimos. Semana que vem ela vem aqui na minha casa pra gente gravar um curso. Então, ela, sem dúvidas, foi a minha maior incentivadora de carreira, a pessoa que eu mais me inspirei para seguir o caminho da neuropsicologia, seguir o caminho da formação, os valores dela, a generosidade dela. Eu sempre falo isso para ela, né, que ela me ensinou uma generosidade assim que eu nem conhecia, de tão generosa que ela foi comigo em muitos momentos, né, da minha carreira. Então, a Rochelle, sem dúvida, mas outras pessoas também, outros professores, eu nunca vou esquecer do professor que me apresentou a Rochelle também, que foi foi uma pessoa que facilitou meu contato com ela, que foi o professor Christian Christensen, que é da PUC, do Rio Grande do Sul também, que também, né, guardo ele para sempre no meu coração, assim, porque são pessoas que abrem portas pra gente, né, assim, Aham. que abrem caminhos, né, e eu acho que, para mim, gratidão é um valor muito forte, assim, eu tenho isso, é meu, assim, eu considero isso demais. E tenho também, claro, né, meu orientador de doutorado, o professor Emerson Gaspareto, tenho o professor Prigatano, que foi o meu orientador de estágio que eu fiz observacional nos Estados Unidos, que foi um grande mestre, apesar do pouco tempo com ele, assim, uma pessoa que me inspirou muito, que me ensinou muito, não somente sobre neuropsicologia, mas sobre a vida. Então, eu acho que eu sempre tive não sorte, sabe, Milena? Porque sorte não existe, eu não acredito em sorte. Eu acredito que a gente trabalha muito para conseguir conhecer pessoas que podem mudar
a nossa vida, né? Com algum conselho, com alguma direção, com alguma oportunidade. Então, sem dúvidas, eu devo muito, né, assim, da minha história, das oportunidades, de tudo que eu fiz, a essas pessoas que abriram esses caminhos para mim. Então, eles foram meus professores, eles não foram meus mentores, né, mas são mentores também, né, indiretamente acabam sendo, né. Uhum. E você já falou um pouco aqui no Instagram também sobre essa sua especialização que você fez em Harvard. Uhum. Você pode falar mais um pouco sobre essas formações, experiências, além da graduação, o mestrado que você falou, que foram decisivas para a sua carreira dentro da neuropsicologia? Sim, sim, acho que todas as minhas formações assim foram decisivas em algum ponto, né? Foram muito importantes. Então, o mestrado eu fiz logo depois da graduação, né? Então, no último ano da graduação eu concorri já ao mestrado. Eu me formei em 6 anos, acho importante falar isso, porque na graduação as pessoas têm um desespero muito grande para se formar o quanto antes. E, e eu experienciei que não precisa ter desespero, que tá tudo certo, se tu demorar um pouco mais, porque para mim foi bom para eu construir meu currículo, para eu ter outras experiências, então não vi problema nenhum nisso. Mas então eu entrei no mestrado direto. E o mestrado para mim, assim, eu acho que foi a experiência assim com maior contraste, mais transformadora assim que eu tive na minha formação, porque é muito diferente da graduação e é um trabalho muito grande e muito intenso, porque são 2 anos, né? Via de regra são 2 anos de curso. E no meu mestrado, então, eu trabalhei, eu fiz uma pesquisa com pacientes com traumatismo crânioencefálico, conduzi, né, a pesquisa do zero, desde o comitê de ética, eu tive que montar esse projeto e executar o projeto e fazer toda a coleta de dados e escrever e publicar e analisar. Então, assim, foi uma experiência muito gostosa porque foi uma grande descoberta de muitas coisas, né? Então, eu gostei muito. O doutorado eu fiz no Rio de Janeiro, né? Que daí foi que eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu fiz na UFRJ, e que foi o período também que eu comecei em seguida, né, a trabalhar no Instituto Estadual do Cérebro, aí no Rio, que eu fui, né, colaboradora durante 7 anos, e fui supervisora do serviço de lá também, né? Então, o doutorado eu fiz na medicina, eu fiz na radiologia, já foi diferente, eu já sabia muito sobre pesquisa, eu já publicava. Então, foi diferente, assim, foi uma coisa assim, mais uma titulação, né? Mas aprendi muita coisa no doutorado, mas assim, não foi tanta novidade. Eu acho que o mestrado é mais divertido, assim, porque tem mais novidade. No doutorado a gente sofre bastante, só isso, assim, a gente só trabalha muito e sofre bastante. Mas foi muito especial. E quando eu tava terminando o doutorado, assim, no último ano do doutorado, eu não lembro exatamente como, mas eu recebi um e-mail ou alguma informação sobre essa especialização de Harvard, né? Que é em princípios e práticas de pesquisas clínicas, tá? Então foi uma especialização interdisciplinar. Foi muito interessante, foi muito, muito legal, porque ela aconteceu via transmissão ao vivo, né? Era uma transmissão ao vivo na época que, pré-pandemia, 2016. Então, assim, era muito diferente, né? Não Aham. existia, assim, cada um assistir na sua casa. A gente tinha que ir na Fiocruz, aí no Rio, assistir as aulas toda semana. Mas mais do que isso, a gente tinha também uma demanda de fazer exercícios e atividades antes das aulas. Então, era um sistema totalmente diferente do que a gente tem costume de ter no Brasil, né? Que a gente vai para aula assistir aula. Não, lá tu tinha que fazer todo o trabalho antes da aula e quando tu ia ter a aula, tu já tinha que ter entregue todo o trabalho sobre a aula. Então, a aula era uma revisão do que tu já tinha estudado em casa. E foi incrível, assim, porque basicamente essa especialização tem até hoje, né? Qualquer pessoa pode fazer que tiver interesse na área da saúde. Então, tu aprende, na verdade, tudo sobre pesquisas científicas, né, dentro da área da saúde. Então, sobre tratamento, sobre ensaios clínicos randomizados, sobre níveis de evidência científica. Tu aprende de uma forma muito aprofundada a analisar a qualidade dos dados, a qualidade das pesquisas, os vieses das pesquisas clínicas, né? E essa especialização também ela é diferente porque tu tem aula
com pessoas do mundo inteiro. Então, as pessoas do mundo inteiro, em diferentes fusos horários, estão ao vivo, online, ali com os professores de Harvard. E a gente tem, né, no final da especialização, um grande encontro com os professores de Harvard e os alunos do mundo inteiro. Esse encontro foi na Bahia. E foi uma experiência maravilhosa, foi muito, muito, muito especial, assim, foi muito legal. A gente tinha avaliações sistemáticas, individuais e em grupo, ao longo de toda a especialização. Então, por que que eu tô falando isso, né? Porque foi uma experiência muito diferente de especialização do que eu sei que a gente tem aqui no Brasil, em Aham, termos de avaliação, né? Então, era assim, era muito exigente. A gente tinha que ler mais de 10 artigos por semana e fazer trabalhos toda semana. Então, não recomendo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu fiz no último ano do doutorado, né? Então, nesse sentido, foi difícil para mim, assim. Mas foi muito especial enfim, foi uma experiência que me acrescentou muito, assim, no meu pensamento científico, acadêmico, né? A minha capacidade de resolver problemas nos artigos, né? Do ponto de vista estatístico, de amostragem, de saber justificar problemas, né, de desenho, de delineamento dos estudos. Então, eu aprendi muito, 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 muito mesmo nessa especialização, mas não é uma especialização voltada para a neuropsicologia, ela é voltada para a pesquisa, tá? aham, Bem pesquisa clínica de uma forma geral, assim, né? E a outra formação que eu fiz, que daí foi uma totalmente diferente, né, que foi na área de terapia do esquema, eu fiz formação em terapia do esquema. E aí tem mais a ver com a minha bagagem de atendimento clínico mesmo, né? Assim, com o meu interesse de atendimento na clínica, em psicoterapia, que eu sempre atendi, né? Mas quando eu terminei todas as minhas formações, assim, acadêmicas, eu disse, não, agora eu vou estudar isso, né? E sentei para estudar isso. entendi. E hoje em dia, como você definiria o estágio atual do seu desenvolvimento profissional? Hum. Eu estou num estágio atual de aprender a empreender, ou de empreender, né? Porque já faz um tempo que eu estou empreendendo. Então, hoje, né, eu me considero assim, como eu estou investindo, né? Eu sempre digo assim, é uma ilusão a gente pensar que chega um ponto da nossa profissão, até pode ser uma escolha, né? Mas assim, que chega um ponto da nossa profissão que a gente para de se formar, de investir em conhecimento, em desenvolvimento, né? Porque algo que eu aprendi, sabe, Milena, é que mesmo depois que tu termina a tua formação, assim, eu quero ser terapeuta, eu quero ser neuropsicóloga, eu quero ter mestrado, doutorado, mas tá legal, isso é a tua formação técnica, né? Mas existe um outro tipo de formação, né, que tem a ver com aspectos do desenvolvimento pessoal, que não é somente sobre psicoterapia, que a gente aprende a se desenvolver pessoalmente, né? E eu acho que nesses últimos anos e agora, né, eu me encontro numa fase que eu furei a bolha da psicologia, assim, eu comecei a aprender e entender sobre outras coisas que não somente psicologia. E isso para mim tem sido uma surpresa muito feliz, assim, muito boa, porque o psicólogo, ele tem uma certa ilusão, e talvez porque ninguém fala sobre isso, ou as pessoas acham menos importante falar sobre isso dentro da psicologia. Acha que se ele for excelente tecnicamente, isso vai ser suficiente para as coisas aparecerem para ele, né? Se desenvolverem na vida dele. E sim, né? Só que tem um mentor meu que ele me ensinou que as árvores não crescem até o céu. Tudo tem limite, né? No nosso crescimento. E a formação técnica, ela também tem limites, né? Então, porque tu pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se tu não sabe como trabalhar com esse conhecimento a teu favor, né? No sentido para tu crescer, para tu te desenvolver, para tu ter talvez um negócio relacionado ao teu conhecimento, tu poder escalar, né, o teu negócio, tu poder alcançar mais pessoas com teu conhecimento. É, se tu não souber sobre isso, tu vai sempre fazer somente o atendimento clínico. E quando eu falo somente o atendimento clínico, não é que é pouco atendimento clínico, tá? O atendimento clínico é demandante demais. Demanda demais. É muito difícil fazer, é um super trabalho, tá? Mas existe um mundo
que a gente pode trabalhar com psicologia que não seja somente voltado para o atendimento clínico, né? E talvez esse seja um, não sei como tá agora, né? Tu pode me dizer melhor. Mas assim, foi talvez um tabu ou algo que eu nunca nem ousei sonhar, né? Então acho que quando eu comecei a estudar sobre outras coisas que não somente conhecimento técnico na psicologia, eu comecei a conseguir sonhar e ver outras possibilidades, outros horizontes, né? Então acho que esse é o meu momento de formação, de desenvolvimento. E aproveitando a pergunta que alguém mandou no chat aqui, Não, nem vi. falou, é como se fosse proibido falar de dinheiro. E eu queria te perguntar sobre essa questão, como foi a questão da remuneração ao longo da sua carreira e como está atualmente? Muito bem. A minha remuneração, assim, no início, como eu fazia mestrado, doutorado, eu nunca deixei de atender, tá? Eu sempre atendi, desde que eu me formei, eu sempre atendi. Então, eu via no início a minha remuneração, assim, como eu preciso para o meu básico para eu sobreviver. Então, sendo bem sincera, né? Talvez ali uns 5 anos pós-formada. Talvez eu tenha olhado somente para sobreviver com o dinheiro que eu ganhava. Eu não pensava em ganhar dinheiro, em faturar muito, porque era uma escolha, né? Então, assim, eu tinha uma escolha de, não, eu vou agora só olhar para minha formação, para os meus estudos e não vou ficar preocupada em atender sem parar na clínica, em ganhar muito dinheiro, em faturar não sei quanto, porque o meu objetivo agora é me formar bem. Então, foi Uhum, uma escolha minha, tá? Enfim, eu atendia pouco. Durante o doutorado, eu trabalhava no hospital, então eu atendi bastante em função do hospital, claro, né? E então foram períodos assim que eu tinha uma renda assim muito reduzida, vamos supor, sei lá. Quando eu me formei, talvez eu conseguisse faturar 2, 3 mil reais, né? Naquela época, tipo, há 15 anos atrás, né? Não sei, talvez seria um pouquinho mais hoje, não sei. Com certeza hoje seria um pouco mais, mas assim, naquela época é assim, eu conseguia pagar mais ou menos as minhas contas, não tudo. Ainda precisava de ajuda. uhum, Depois, quando eu comecei a trabalhar, tipo, no doutorado, assim, eu conseguia faturar uns 7 mil reais para me manter no Rio de Janeiro, né? Que é muito mais caro. Eu não tinha nenhum apoio, era só eu. Então, assim, eu tinha que ganhar, sei lá, 5, 7 mil reais, assim, mais ou menos. E depois, quando eu terminei o doutorado, que daí sim eu tive essa tranquilidade, essa paz, digamos assim, para dizer, não, agora eu vou trabalhar para ter o meu faturamento, né, que eu mereço, que eu preciso ter, né, para me sustentar, para ser uma pessoa independente. Então, daí sim, daí eu comecei a trabalhar e daí o faturamento da clínica dobra, triplica, quadruplica, o céu é o limite, na verdade, né? Então, depois que eu comecei a investir na clínica, no atendimento clínico, o faturamento, né, sei lá, quadriplicou, assim, com muita facilidade, porque eu me dedicava praticamente somente a isso, tá? uhum. Então, assim, eu acho que as pessoas têm muito medo, né? E talvez, assim, no teu momento e as pessoas que estão começando na psicologia, na neuropsicologia, fiquem com receio, assim, será que eu vou conseguir me sustentar? Isso não é uma pergunta somente de recém-formado. Tem pessoas que fazem transição de carreira, né? Que estão nesses momentos, assim, de mudança, né? Isso faz parte. E eu digo assim, não tem como dar errado se tu faz a coisa certa. Que é fazer a coisa certa, né? Então, assim, tu buscar um atendimento clínico que tu faça supervisão, tu buscar uma excelente formação, tá sempre estudando, tu ser uma pessoa que entende, que consegue tratar bem os teus clientes, que consegue atender bem os teus clientes, que se interessa pelos teus clientes, porque as pessoas sentem isso, então é muito importante tu te interessar pelos teus clientes. E tu ter uma boa comunicação entre profissionais, né? Então, entre as fontes encaminhadoras, tu buscar te relacionar bem com as pessoas e buscar as tuas oportunidades de trabalho, né? Eu acho que uma grande ilusão, por mais que nós estudemos
relacionamentos, seres humanos, né? Na psicologia a gente fala só sobre isso, relacionamento, ser humano, cognição social. Os psicólogos, eles são bem ruinzinhos numa média em buscarem se relacionar entre si e com outros profissionais. Geralmente porque tem medo, ai, vão pensar que eu não sei tanto, vai pensar que, sei lá, né, que vai ver que talvez eu sei menos. As pessoas têm muito medo disso, né? Assim, ai, que eu sou inexperiente, que eu não entendo de tal coisa, né? Enfim, tem muitos medos. E eu sempre digo assim, não precisa ter medo, né? Acho que as pessoas todas têm faltas, todas as pessoas não entendem alguma coisa. O que tu precisa ter é boa vontade de fazer, de entender, de dominar, de entregar o teu melhor sempre. E entender que não existe esse ponto em que tu vai saber tudo e que tu vai ser uma pessoa, tipo, inquestionável em conhecimento, que tu vai ser o chat GPT, né? Super versão turbo atualizado. Tu não vai ser. E isso é normal. Então, eu acho que quanto a essa questão assim de faturamento financeira, tu precisa te levar a sério. Então, assim, te levar a sério tu tem que estudar, tu tem que te comprometer, tu tem que fazer do jeito certo e não ficar sendo refém do teu medo em começar, em tentar fazer as coisas, em atender os pacientes, né? Às vezes as pessoas se colocam mil empecilhos, né? Ah, meu consultório não é tão bom. Ah, mas eu não tenho tal teste. Ah, mas eu não sei sobre tanto, não sei tanto sobre essa demanda, então eu não vou pegar. Existe um mundo em que tu pode ir melhorando ao longo do tempo. Na verdade, a vida é assim, né? A gente vai melhorando ao longo do tempo. A gente não chega prontos, digamos assim, para atuar, para atender tudo, né? Mas assim, eu acho que com dedicação e seriedade tu é capaz de ir dominando e entendendo as coisas, né? O que tu não pode ter é medo nem preguiça e nem ficar te sabotando, te dando desculpas para tu não começar, porque daí sim é que tu não vai para lugar nenhum mesmo e as coisas não vão acontecer para ti, né? Em palavras simples, assim, daí sim que não acontece nada, né? Mas eu acho que é isso, assim, é colocar, se colocar à disposição, sempre com orientação, com supervisão, né? Quando for necessário, sempre buscando melhorar, sem medo de buscar ajuda, né? De buscar supervisão, porque ninguém nasce pronto. A gente se constrói, né? E na neuropsicologia é assim também. Com certeza. Agora falando um pouco mais sobre a sua atuação na prática. Você pode descrever pra gente como é um dia habitual do seu trabalho? Sim, eu já tive várias rotinas, tá? Eu tenho agora a minha versão de rotina mãe, né? Que é bem diferente da versão que eu já tive, que eu trabalhava. Teve uma época que eu trabalhava 3 turnos. Teve uma época, não, teve muitos anos que eu trabalhei 3 turnos, tipo, sem parar, tá? Não recomendo, mas já aconteceu. Mas hoje a minha rotina ela é bem dividida, né? Principalmente em relação à minha filha, dedicação à minha filha. Uhum. Então, vou dar um exemplo de hoje, né? O que vai acontecer hoje? Hoje de manhã eu acordei bem cedinho, dei uma supervisão online, fiquei trabalhando numa orientação que eu tô fazendo de doutorado, tem outra de mestrado, então fiquei resolvendo isso que eu preciso resolver. Aí fui levar minha filha no inglês, fui na academia. Depois que eu saí da academia, eu fui fazer uma reunião com uma equipe de um software que eu comprei de gestão de clínica. Então eu fiz essa reunião para entender como funciona o sistema, como eu devo fazer e tudo mais. Almocei, levei minha filha na escola, tomei banho e agora eu tô aqui. Depois eu vou trabalhar um pouquinho mais nas minhas coisas, dos meus produtos, né, de educação, de mentoria. Então, meus cursos, a minha mentoria. Depois eu atendo um paciente e depois eu saio de casa de novo para levar minha filha na dança. Então, é uma correria, é uma ginástica, né? Dando um exemplo, assim, num dia. Mas é isso, assim, eu me divido hoje nessas 3 frentes. Eu atendo, eu tenho meu produto digital e eu dedico tempo para estar com a minha filha, né? Então, estar levando, eu faço questão de tomar café da manhã com ela, faço questão de fazer as refeições com ela, de estar disponível para ela, porque toda essa loucurada que eu contei, na verdade, foi pré-maternidade, né? Agora a vida é bem diferente, assim, eu preciso e eu quero, né? E eu posso.
me planejei para isso, né? Para poder estar com ela. Aham. Então, esse período é um período que eu tô com minha agenda de horários para atendimento bem mais reduzida. Então, eu atendo bem menos do que eu já atendi. E me dedico mais, né, aos meus cursos, à minha mentoria e a Maia, minha filha. E qual você diria que é o seu grau de estresse na sua função hoje em dia? Olha, comparativamente, ele é bem baixo, bem baixo, bem baixo. Mas já foi bem alto, assim, principalmente em períodos que eu atendia muito, né? Eu tinha muitos atendimentos, Uhum. passava muitas horas na clínica, períodos de formação também. Esse é um ponto de alerta. Assim, hoje eu tenho uma rotina que eu lutei muito para conquistar essa rotina, né? No sentido de, inclusive em terapia mesmo, de eu conseguir me organizar, me priorizar, né? Entender assim a importância do meu bem-estar para eu conseguir viver bem, né? Porque isso também, a saúde mental do psicólogo é um assunto que ninguém fala, assim, quase ninguém fala, né? Hoje eu acho que falam muito mais. Mas por muito tempo eu vivi num piloto automático, literalmente, trabalhando, trabalhando, trabalhando muito. E hoje eu consigo dizer assim que eu cuido de mim, eu cuido da minha filha, eu tenho lazer, eu tenho final de semana, eu tenho as minhas noites, tem noites que eu trabalho, né, que eu dou curso e tudo mais. Mas, em nível geral, eu diria que meu estresse é médio, digamos assim. Eu não vou dizer que eu não me estresso. Isso não existe. A vida tem estresse, né? É Mas impossível. isso é inevitável, assim. Mas hoje eu diria que eu tenho um estresse que faz parte das coisas da vida, assim. Eu não tenho um estilo de vida estressante. Eu tenho um estilo de vida muito privilegiado, assim. Não glamuroso, eu quero dizer, privilegiado, que Uhum. eu posso, né, me dividir em coisas que são importantes para mim. E o que te motiva mais hoje, sendo neuropsicóloga? Hoje, o que mais me motiva, Milena, é ajudar neuropsicólogos a terem uma vida saudável, boa, sustentável, Uhum. com boa lucratividade, com um olhar estratégico sobre as atividades que realizam. Minha missão hoje, o que mais me motiva é promover saúde mental para os nossos colegas, né? Alunos e colegas, assim, é olhar para isso, porque isso é um tabu. Ninguém fala sobre o adoecimento do psicólogo, né? A saúde Uhum. mental Sim. do psicólogo. E nós somos uma classe, Milena, que eu vejo assim, que todo mundo que faz psicologia, ou pelo menos quase todo mundo, né, quer fazer muito bem ao outro. Então, assim, é muito especial isso. Acho que é uma missão de vida, né? Não é somente um trabalho, né? É uma missão, é uma doação. Uhum. E ninguém ensina a gente como equilibrar esses fatores, né? O nosso desejo de fazer o bem e de ajudar o próximo, que é muito forte, ele é muito real, com a gente entender que a gente também precisa se ajudar, a gente também precisa cuidar da gente nesse processo. Não é somente doar, não é Aham. somente fazer pelo outro, né? A gente entender que a gente também precisa desse cuidado, desse estar bem, não ativar nossa privação emocional, né? Que ninguém precisa cuidar das nossas emoções e das nossas necessidades. A gente precisa, a gente tem necessidades, né? A gente tem uma vida, a gente tem uma individualidade ali que a gente precisa desse cuidado. Então, hoje esse é o principal tema que eu tenho investido, né, o meu tempo, que é de trazer para os neuropsicólogos esse olhar, né, para os psicólogos em geral, assim, mas meu nicho é neuropsicologia, então para os neuropsicólogos esse olhar, né, da importância de não somente olhar para qualidade do teu atendimento, a qualidade da tua entrega, o quão bem tu vai fazer o teu laudo, o quão bem tu vai saber todas as técnicas e teorias, mas também o quanto tu tá fazendo isso de uma forma que é sustentável para ti no longo prazo, né? Porque não adianta tu, eu tenho um faturamento bizarro, eu tenho muitos pacientes, eu sou muito famoso, famosa, enfim, se a tua vida é um horror, né? Sendo bem sincera, é um horror.
tu só faz isso, tu não tem tempo pra nada, tu tá sempre cansado, estressado. E eu vejo isso todos os dias. Então, se eu tô falando isso, não é porque é uma teoria sobre isso, né? Eu Aham. vejo isso todos os dias. Então, pra mim, essa é uma grande missão, porque pelo menos até esse momento, né, a geração que eu tenho acompanhado de formação de psicólogos e neuropsicólogos, é uma geração muito desassistida nesse sentido, né? Não é Uhum, bem olhada. com certeza. E acompanhando esses novos profissionais e dando conselhos e mentoria, você olhando para trás a sua carreira, você teria feito algo diferente? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito algumas coisas diferentes, sim. Eu acho que todos nós, por alguns motivos, né, a gente cresce com algumas regras, crenças, ideias sobre a gente, ideias sobre o mundo, e que a gente, por falta de conhecimento e de momento, enfim, do que as pessoas falam pra gente, a gente muitas vezes não tem discernimento para entender que aquelas crenças ali, aquelas regras ali que estão sendo apresentadas não são as únicas, né? Aham, Então, talvez o que eu diria para Nicole, né, recém-formada, seria para ela pegar mais leve, para ela ir mais devagar, né? Acho que um grande aprendizado que eu tive, sabe, Milena, é que a vida não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. É sobre se manter na maratona, não é sobre vencer os 100 metros, tá? Os 100 metros é só o começo. Então, eu acho que eu faria isso diferente, assim, eu teria um outro ritmo, eu faria as coisas um pouco mais devagar, sem tanta ansiedade, né? Sem tanto medo de talvez não conseguir, de as oportunidades não virem. E certamente eu diria para mim mesma olhar e ter conhecimento, né, sobre outras coisas além da psicologia para trabalhar com psicologia. Tá, eu uhum. acho que isso é importantíssimo. E quais você diria que foram as maiores dificuldades e também as maiores realizações nesse seu caminho? Acho que as maiores dificuldades, a falta de orientação para a prática profissional, que eu acho que é uma dor atual, real, dos psicólogos. A gente tem uma rede de apoio e de orientação muito fraca, muito desunida. A classe dos psicólogos é extremamente desunida na clínica, na academia, tá? É como se todo mundo fosse inimigo. Então, isso não favorece ninguém, não favorece a psicologia como área de atuação, não favorece os profissionais que estão ali, né, atuando e tentando, dando o seu melhor para que a psicologia aconteça. Uhum, Então, eu acho que o pior, sem dúvidas, é essa falta de orientação, apoio e esse ambiente meio não muito amigável entre os psicólogos, tá? De uma forma geral. Eu acho que outra dificuldade, a pior coisa, eu acho que essa falta de orientação, é, esse não olhar para a saúde mental, né? Assim, por que as pessoas, né, Milena, um parênteses, assim, por que os psicólogos entram em burnout? Porque eles não sabem fazer, eles não sabem administrar horário, finanças, carreira, longo prazo. Eles não entendem disso. Então é por isso que eles entram em burnout, não é porque eles querem, né? Então, assim, acho que esse aspecto de, de sofrer pelo excesso, né? Por não saber, isso eu acho que foi a pior coisa, assim, por não entender, né, sobre a área da psicologia, da neuropsicologia. E as melhores coisas, meu Deus, acho que as coisas melhores são infinitas, assim, são tantas, né? São muitas coisas. Eu acho que desde conquistas e a diferença que eu consegui, né, ver e ver até hoje, né, que eu consigo trazer para a vida dos meus pacientes, então a diferença que eu consigo trazer para eles, né, para os pacientes. Os encontros com os colegas, as pessoas especiais, as pessoas assim que acrescentam muito,
na vida. Eu acho que tenho muitos grandes amigos e pessoas que eu admiro muito, que eu tenho muito carinho, que são colegas, né, psicólogos. A psicologia, a neuropsicologia me levaram para muitos lugares do mundo, né? Então, do nosso país, eu conheci o nosso país todo praticamente em função da psicologia, da neuropsicologia, dando aulas, dando cursos em eventos, né? No exterior também, né? Então, foram muitas surpresas maravilhosas, assim. Acho que momentos muito especiais de conhecer pessoas que eu admiro muito, de poder estar crescendo e atuando e estando perto dessas pessoas, né? Eu acho que isso, sem dúvidas, assim, são coisas muito felizes. E eu acho que elas são muito maiores, né? E mais quantitativamente, né? Mais numerosas, né? Do que as ruins. Com certeza. E agora olhando um pouco para o futuro, como você enxerga o futuro da neuropsicologia no Brasil, no mundo? Eu enxergo um futuro muito promissor, principalmente pelo aumento da popularidade, né, da nossa área. Então, quando eu comecei na neuropsicologia, era uma área pouco conhecida, tinha menos encaminhamento, menos profissionais, menos instrumentos. Então, assim, a neuropsicologia hoje é uma indústria, né? Saiu até uma reportagem, não lembro agora qual revista que foi, que a neuropsicologia é uma das profissões do futuro, né? Uma das áreas do futuro. Isso saiu numa pesquisa, né? Que foi feita, assim, desses levantamentos de profissão, de desenvolvimento, porque a gente tem, né, muitos encaminhamentos de diferentes demandas dentro da neuropsicologia para o consultório. Temos muitas empresas se desenvolvendo a partir dessa demanda da neuropsicologia. Então, empresas de testes, de psicometria, de formação profissional, temos muitos influenciadores, né, surgindo dentro da área da neuropsicologia, isso também aumenta muito o nosso impacto, né? E eu acho que a única coisa que me preocupa muito, muito mesmo na neuropsicologia no Brasil, mas eu acho que não é só na neuropsicologia que isso acontece, que é uma preocupação, é o desenvolvimento da ciência, né? Então, isso é uma coisa que é muito preocupante. E também da falta de apoio, de suporte, de orientação profissional clara, extensiva, intensa, intencional também, né, para atuação clínica. São pontos que são de preocupação, mas que nós temos sempre dois lados, né? Eu acho que assim, um lado que a gente tem essas dificuldades e outro lado a gente tem pessoas que estão trabalhando para que isso melhore, para que isso se desenvolva, para que seja melhor, que seja bom, enfim. Então a gente tem que se unir aos bons e continuar, né? Mas são pontos aí de atenção. Uhum. E o que você destacaria assim como um diferencial entre os profissionais da neuropsicologia hoje em dia? Olha, eu vou ser bem simplista na minha resposta, bem direta, mas eu acho que são as horas bunda de estudo. Tentar estudar. Estudar e também se desenvolver, buscar formação, né, para além somente dos cursos, né? Tem um dado, sabe, Milena, assim, que me preocupa muito desde que eu morei aí no Rio, que sempre quando eu buscava voluntários, pessoas para coletarem dados de pesquisa, serem voluntárias para trabalhar em algum projeto que eu também era voluntária de mim mesma, né, porque eu também não recebia nada, eu nunca tinha alunos de graduação interessados. Nunca, tá? Então isso Nossa, me preocupa bastante, porque isso quer dizer que os alunos, eles não veem esse tipo de oportunidade como uma oportunidade. E assim, se eu dissesse, não, Milena, mas eles estão em outro lugar, que eles estão sendo remunerados, que eles estão aprendendo muito, que eles estão arrasando no aprendizado deles ali. Se eu soubesse que esses lugares, né, são reais e existem, eu ia dizer, não, tá tudo certo. Mas eu sei que não existem, né? Então me preocupa muito, assim, talvez uma postura, né, de desdenhar as oportunidades de aprender, né? De
ah, tipo, é demais pra mim. Eu acho que são gerações, né? Às vezes que buscam talvez um conforto. Ah, mas isso aqui eu não vou receber tanto. Ah, mas isso aqui vai atrapalhar o meu estudo. E isso é bem preocupante, porque o aluno, né, o profissional que está ali em formação, ele precisa se entregar para aquilo ali. Não é um hobby, né? É uma profissão. E para tu ser excelente em algo, tu precisa dar mais do que todo mundo dá. Isso é um fato. Não tem como ser diferente. Então, acho que o diferencial é isso, né? É se propor a dedicar tempo para investir realmente em estudar, sentar e estudar, não é fazer curso. Curso todo mundo tem. Estudar são poucos os que estudam. Uhum. E você acha que a sua preocupação com o avanço da tecnologia, por exemplo, se relaciona de certa forma com isso? Pode ser, pode ser um fator, sim. Pode ser um fator, sim. Mas não, eu acho que tem a ver assim com sim, a gente talvez tem muito mais facilidade com tudo, enfim, as pessoas estão mais acomodadas, né? A gente tem o chat GPT agora para tudo. Pode ser, mas eu acho que sim, é uma preocupação que a gente tem de uma forma geral, né, das pessoas estarem cada vez se estimulando menos em função das facilidades que tem, né? Então, tudo requer menos esforço. Então tu vai, por que que eu vou fazer isso se, né, eu tenho um jeito mais fácil de conseguir, um jeito mais fácil de chegar no mesmo resultado. Então isso é bem preocupante, né? Porque isso pode vir a tornar, né, a nossa civilização uma civilização sem autonomia, sem capacidade crítica, né, sem capacidade de sustentar a atenção, de tolerar a frustração, de aguardar, né, a gratificação tardia das suas ações. Então, por um lado, às vezes a gente tem uma ideia assim de que a tecnologia vai fazer tudo, a régua vai subir, né? Assim, mas não sei se tanto assim. Não sei. E agora, para encerrar, eu gostaria de pedir um conselho que você daria para quem está se inserindo agora no mercado de trabalho ou de repente pensando em seguir esse caminho da neuropsicologia. Bem, o meu conselho é junte-se aos melhores, esteja ao lado dos melhores. Não se contente com atalhos ou facilidades. Não é o caminho. E cuidado com os conselhos supostamente sábios das pessoas que dizem que não vale a pena, que dá muito trabalho. Ai, porque isso é demais. Tu tá estudando demais. Tá te preocupando demais, tu tá trabalhando demais, né? Cuidado com esses conselhos. Porque eu entendo que o equilíbrio, né, da vida pessoal, profissional, a saúde com o trabalho é fundamental, mas o esforço, ele também é fundamental. E ele, com certeza, te recompensa, né? Então, assim, tu estar com as pessoas certas, nos movimentos certos, não só naquilo que é mais fácil para ti, que é mais confortável para ti, né? O crescimento, ele exige esforço. Se tu não tá te esforçando, se tá muito fácil para ti, provavelmente porque tu não tá crescendo em nada. Essa é a verdade. Então, assim, o desconforto, ele tem que ser um lugar que tu te acostuma em estar, né, na tua trajetória de conhecimento, de trabalho, né, para tu saber que tu tá evoluindo mesmo. Tu tem desafios ali. Então é isso. Então, tá, querida. Espero que Queria te tenha sido agradecer. útil. Foi muito rico para mim. Quero muito te agradecer pela oportunidade de te entrevistar, por todo o conhecimento que você me passou. E foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada, querida. Espero que a gente se conheça em breve, talvez num congresso da Sociedade Brasileira ou outro congresso por aí, que a gente possa se encontrar e conversar Sim, pessoalmente, né, Milena? Muito sim. obrigada pelo convite. Também fiquei muito feliz, tá? Te agradeço muito. Obrigada.
tá? Beijo e bom trabalho aí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.